Olá, eu sou a Bárbara Terrones, nós somos o grupo 3, composto por mim, Catherine Bernal, Daniel Sampaio, Heloísa Albric e Lara Ribeiro. Nós vamos apresentar o tema Procedimentos Processuais, Características e Aplicação para a disciplina de Processo Penal 2 do curso de Direito da Faculdade da UF. No nosso trabalho, nós falaremos dos tipos de procedimento seguidos pelo processo penal brasileiro. A gente sabe que o CPP ele selecionou uma forma de procedimento que chamou de procedimento comum, sendo todas as demais tratadas como procedimentos especiais. O procedimento comum ele vai se subdividir em três tipos de rito: o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. Como aponta Guilherme Nucci, o critério adotado pelo Código para determinar o tipo de rito a ser seguido é o critério da sanção máxima atribuída ao respectivo crime. Assim, será seguido o procedimento ordinário sempre que essa sanção for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Seguirá o rito sumário se essa sanção for inferior a 4 anos, e no caso das infrações de menor potencial ofensivo, será seguido o rito sumaríssimo. Esse critério foi adotado pelo Código com a alteração promovida pela Lei 11.719 de 2008, que aboliu aquele que era anteriormente utilizado para defini-los, padronizando a ideia da pena privativa de liberdade e afastando da noção antiga que tinha do tipo de pena, se de reclusão ou de detenção. O procedimento comum ele vai ser sempre a regra no processo penal brasileiro. Sempre que tiver um procedimento especial, esse deverá estar previsto ou no Código de Processo Penal, como temos o caso do júri e dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, ou em leis especiais, como no caso dos crimes falimentares e daqueles muito conhecidos crimes de drogas, que encontram previsão na lei específica. Olá a todos, meu nome é Heloísa e agora nós veremos o rito ordinário que está previsto no Código de Processo Penal. Bom, quanto às considerações gerais, esse rito vai acontecer naqueles crimes em que a pena máxima combinada foi igual ou superior a 4 anos. Esse rito está previsto nos artigos 395 a 405 do Código de Processo Penal. Esse rito prevê o oferecimento da denúncia ou queixa, o recebimento ou a rejeição liminar dessa denúncia ou queixa, a resposta à acusação. Após a resposta à acusação, o juiz pode absolver sumariamente o réu, se encontrar alguns requisitos. E, por fim, nós teremos a audiência de instrução e julgamento. Bom, o artigo 396 do Código de Processo Penal vai dizer quando ocorre recebimento da denúncia ou queixa. A primeira parte do artigo diz que nos procedimentos ordinários e no sumário, que nós veremos posteriormente, assim que oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la. O recebimento da denúncia ou queixa caracteriza um marco interruptivo de prescrição. E a rejeição liminar está prevista no artigo 395 do Código de Processo Penal, que veremos no slide a seguir. O artigo 395 do CPP expressa que a denúncia ou queixa será rejeitada quando: inciso 1, for manifestamente inepta; inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para exercício da ação; ou inciso 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. O inciso 1 desse artigo, ele deve ser lido em conjunto com o artigo 4.1 do Código de Processo Penal, que consta aqui no slide. Ou seja, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Tudo isso são condições da ação e devem constar na petição inicial, pois, por exemplo, sem fato criminoso não existe crime, então não tem por que existir denúncia ou queixa. As circunstâncias desse crime, por que levou a esse crime, a qualificação do acusado, inclusive, porque não tem como existir um crime sem um réu, uma pessoa, um autor desse crime, e os esclarecimentos que levam, a autoria e a materialidade que levam ao reconhecimento dessa pessoa. Quanto à classificação do crime e
o rol de testemunhas, eles não necessariamente vão levar à rejeição da denúncia ou queixa. Porque quando há rol de testemunhas, o juiz pode pedir para quem ofereceu, né, a denúncia ou queixa complementar posteriormente. E no caso da classificação do crime, mesmo se a classificação do crime estiver errada, o juiz ele pode agir nos termos do 383 do CPP, mudando, né, posteriormente, até mesmo na sentença. O inciso 2 do artigo 395 fala sobre a rejeição liminar da denúncia por falta de pressuposto processual ou condição da ação. Os pressupostos processuais eles se dividem em dois: os pressupostos de existência e o de validade. Os pressupostos de existência são aqueles necessários para fazer a relação processual, né? Então, para que haja relação processual, é necessário que hajam as partes, né? O réu e o autor. Também deve haver o juiz, né, devidamente investido, e a demanda, que no caso do processo penal é uma acusação, um crime. Também existem os pressupostos de validade, que seria o juiz competente para poder julgar a demanda, um juiz imparcial, principalmente, né, porque não tem como julgar uma demanda com um juiz parcial, porque obviamente ele vai escolher um lado, capacidade para a prática dos atos processuais, legitimidade postulatória, citação válida do réu, para que ele integre também, né, a relação processual, porque como a gente já viu, sem o réu não existe uma relação processual, e outros elementos que podem causar nulidade do processo. Quanto às condições da ação, nós temos a prática de fato aparentemente criminoso, né, que nós chamamos de fumus commissi delicti, porque não tem como você imputar um crime que não existe a alguém. Além disso, deve haver uma punibilidade concreta, a legitimidade da parte e a justa causa, que também é reforçado pelo inciso 3 deste mesmo artigo. E essa justa causa, ela prevê que devem haver existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade, que normalmente advém esses indícios do inquérito policial. Caso o juiz não rejeite liminarmente a denúncia, ele deverá recebê-la. Contudo, não cabe nenhum tipo de recurso previsto no Código de Processo Penal contra essa decisão que recebe a denúncia, caracterizando, né, uma submissão ao exercício do poder estatal e um constrangimento inerente ao réu. Contudo, existe a possibilidade de ingressar com habeas corpus, uma ação autônoma de habeas corpus, né, que é um instrumento de cognição sumária. Não trata-se de um recurso, mas sim de um sucedâneo recursal, garantindo assim, né, o duplo grau de jurisdição, mesmo não sendo diretamente isso. Diferente de quando a denúncia é rejeitada liminarmente, né? Engraçado, porque nesses casos cabe recurso em sentido estrito, como previsto no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Vale destacar que o habeas corpus, ele, apesar de não ser um recurso, né, você deve entrar com o habeas corpus solicitando o tratamento do processo. Contudo, existem alguns requisitos para você ingressar com uma ação autônoma de habeas corpus, que deve ser a falta de justa causa, ou seja, a falta de indícios de autoria e materialidade do crime, e também faltar algumas das condições da ação que já mencionamos anteriormente nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal. Como já vimos anteriormente, o recebimento da denúncia é imediato, né, e deve ocorrer nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Vimos também que o recebimento da denúncia é um marco interruptivo da prescrição e demarca o início do processo. Contudo, a relação processual só fica caracterizada com a citação válida do réu. A citação válida está prevista no artigo 363 do Código de Processo Penal, que diz que o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. A resposta à acusação ela deve ser apresentada por escrito, no prazo de 10 dias, conforme a parte final do artigo 396 do Código de Processo Penal. Vejamos, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, né, recebê-la referente à denúncia e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias.
A peça, né, de defesa do acusado, ela é uma peça obrigatória, devendo ser apresentada no prazo de 10 dias pelo seu advogado. Caso esse prazo decorra e não seja oferecida uma resposta, o juiz deverá nomear um defensor público a esse réu para que ele possa defendê-lo, nem que seja de forma genérica, né? Porque muitas vezes esse defensor nem tem acesso ao réu, só vai ter acesso talvez lá na audiência de instrução e julgamento, né? Então, por isso que às vezes eles representam uma peça genérica. Mas, tirando ou não, o acusado ele tem esse direito, essa resposta, e ela deve ser apresentada. Tá? Isso está previsto no artigo 396-A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vejamos o que diz, né, esse dispositivo. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Bom, vale destacar que, se não houver a citação válida do réu, o processo ele deve ser suspenso, e a prescrição também vai ser suspensa junto com esse processo. Nos casos, por exemplo, de citação por edital, conforme prevê o artigo 366 do Código de Processo Penal. A absolvição sumária ela pode ocorrer apenas depois de apresentada a resposta escrita pelo réu. Tá? Vejamos o artigo 397 do Código de Processo Penal. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e seus parágrafos deste Código, o que diz esse artigo, né? Ele diz que na resposta o réu ele deverá arguir as questões preliminares de mérito, como questões de prescrição, questões do próprio processo que possam estar equivocadas, além de apresentar as teses da sua defesa e os documentos necessários à sua comprovação, né? Além de especificar as provas que pretende produzir durante a fase probatória do processo e também arrolar as suas testemunhas que devem ser ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Vale destacar também que essas questões não são sob pena de preclusão, porque se o réu não apresentar, por exemplo, um fato que seria importante, a análise processual não apresentar agora, ele também não poderá apresentar depois, a não ser que seja um caso novo, né, um fato novo. Porque também você não pode ficar com aquela, tipo, vou ficar com essa carta na manga aqui para depois utilizar. Não, porque pode prejudicar também o devido andamento processual. Da mesma forma que isso se aplica à acusação, no momento que apresenta a peça da denúncia ou queixa. Tudo isso também deve constar na denúncia ou na queixa, também sob pena de preclusão. Enfim, continuando a análise do artigo 397, prevê que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Inciso 1. A existência manifesta de causa excludente no sentido do fato, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo os inimputáveis, que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. No slide eu coloquei isso de uma forma um pouquinho mais enxuta, né? Coloquei a questão da ilicitude do fato e a culpabilidade em um mesmo rol, né? Com exceção dos inimputáveis, em que o processo continuará andando, mas terá uma destinação diferente dos imputáveis. O fato narrado não constitui crime, ou seja, é uma questão de tipicidade da conduta, né? Isso me faz pensar talvez no crime de desacato à autoridade, em que a denúncia é feita no sentido, né, que o réu ele desacatou uma autoridade, só que na resposta à acusação fica evidentemente comprovado que, na verdade, não foi um caso de desacato. Foi um caso, por exemplo, apenas de uma conversa, né? Bom, então essa tipicidade ela deve ficar evidente. Se houver dúvidas sobre se constitui crime de fato ou não, deve continuar o processo com a fase probatória, com audiência, instrução e julgamento para verificar os fatos e entender se de fato houve crime ou não. E também, se é um caso de absolvição sumária, quando estiver extinta a punibilidade do agente, né? O caso de prescrição, por exemplo, em que é verificada que o crime do réu já prescreveu no momento em que foi apresentada a denúncia. Então, nesse caso, também pode ser absolvida sumariamente. Além da prescrição, né, também temos a decadência, também temos as causas previstas no artigo 107 do Código Penal
e também questões apresentadas em legislações extravagantes. Bom, além disso, vale destacar que da decisão que absolve sumariamente o réu, cabe recurso, podendo caber dois tipos de recursos diferentes, ou a apelação ou o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito está previsto no artigo 581, inciso 8 do Código de Processo Penal. Mas o engraçado é também a questão da apelação. A apelação, ela está prevista no artigo 593 do Código de Processo Penal e para a gente interessa o inciso 1. Vejamos, o artigo 593 diz que caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, nos casos de inciso 1, 2 e 3 do artigo 397, é impugnável por apelação. Já a decisão que declara extinta a punibilidade, e é impropriamente chamada de absolvição sumária, né, porque não se trataria de uma absolvição sumária, porque o réu já teria direito a isso, né, porque já prescreveu o crime dele, por exemplo, é impugnável por recurso em sentido estrito. Com isso, eu finalizo a minha parte e passo a minha fala. Olá, pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouco sobre a audiência de instrução e julgamento no processo penal. Primeiramente, eu acho importantíssimo falar sobre o prazo que está disposto no artigo 400 do CPP, que é de 60 dias, ou seja, o juízo não poderia, em tese, ultrapassar. E esse texto foi dado pela alteração em 2008, que visava uma maior celeridade ao processo, principalmente por se tratar da questão penal, provavelmente haveria encarceramento, perigo à liberdade da pessoa acusada. Dessa forma, a IJ no rito ordinário é no máximo de 60 dias. O artigo 400 também trata sobre a ordem necessária para o andamento da AIJ. Primeiramente, é ouvida a vítima, depois são ouvidas as testemunhas da acusação e o entendimento jurisprudencial que é tecnicamente no máximo 8, e não incluindo as testemunhas referidas. Depois, as testemunhas da defesa no mesmo limite de números da acusação. Depois, os peritos que prestam o esclarecimento se houver algum pedido pelas partes. Depois, fazem-se as acariações, se for o caso. Depois, o reconhecimento de pessoas e coisas, se for o caso. E a interrogação do acusado. E o interrogatório teria que ser obrigatoriamente o último ato da instrução em qualquer procedimento penal. Se voltarmos na redação do artigo 400, podemos ver que tem uma exceção que refere ao artigo 222 do próprio CPP. E esse artigo fala sobre a questão das cartas precatórias, que pode, de alguma forma, alterar essa ordem sem que haja ilegalidade, pela questão da necessidade de comunicação entre dois juízos e o tempo, naturalmente, que isso leva. Então, como eu falei anteriormente, o STJ tem essa tese jurisprudencial de número 69, que fala sobre essa inversão e a admissão dela. Então, essa ordem a ser respeitada, ela refere-se a uma IJ feita totalmente em um juízo só, mas se houver uma diferença de localidade entre acusado e vítima, tem essa possibilidade de se fazer a comunicação pela carta precatória, e isso de forma alguma afeta a legalidade do processo, porque já está disposto no Código. Sobre essa questão das cartas precatórias, eu trouxe uma ementa de um julgamento feito pelo STJ, e é um agravo regimental no recurso ordinário sobre o mandado de segurança, que foi impetrado justamente porque foi feito o interrogatório do acusado anteriormente à inquirição das testemunhas, e a vítima e seu procurador entenderam isso como uma ilegalidade, uma flagrante ilegalidade, e impetraram esse mandado de segurança, mas conforme diz a lei e ao entendimento do jurisprudencial, como entendimento jurisprudencial,
possibilidade de se haver essa inversão da ordem por causa da diferença de juízos, ela é feita justamente para que haja maior celeridade processual, ainda mais na EJ, que precisa ser feita no prazo de 60 dias. Então, feita essa ponderação de direitos e considerando que se há no CPP não é ilegal e não fere nenhum direito da vítima de ter o seu processo tramitado da forma legal e correta. Ainda sobre a IJ, falando sobre a apuração de crimes contra a dignidade sexual, principalmente, foi incluído no Código de Processo Penal a Lei Mariana Ferrer, em 2021, que foi um caso que obteve repercussão pelo fato do advogado da parte acusada ter publicado fotos íntimas da vítima, Mariana, para fazer parte do processo nessa fase da audiência de instrução e julgamento e gerou muitas controvérsias. Finalmente foi incluído na CPP, no artigo 400-A, que deve haver um zelo pela integridade física e psicológica da vítima, especialmente nesse caso da violência à dignidade sexual da pessoa. Então, mostrar fotos de cunho íntimo, tentar fazer de qualquer forma que a vítima se sinta mais ferida no seu direito de liberdade sexual é uma coisa que está expressamente vedada agora pelo CPP e foi um avanço, especialmente nessa questão dos crimes contra a dignidade sexual, como estupro, assédio, importunação sexual. Agora, falando sobre o requerimento de diligências, nós podemos ver no parágrafo 1º do artigo 400 do CPP que precisa haver fundada motivação para o requerimento dessas diligências perante o magistrado e ele tem a discricionariedade de negá-las se não houver uma fundamentação suficiente para que seja feita essa diligência. Pode ser interposto habeas corpus pela defesa, caso ela entenda necessário o requerimento de uma diligência, e, do lado contrário, a acusação pode impetrar o mandado de segurança para que seja realmente analisado de forma mais minuciosa se uma diligência é necessária ou não, caso o juiz, em primeira instância, não entenda que seja necessário para o andamento do processo. Sobre esse requerimento, eu trouxe o Manual de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que no seu artigo 69 fala justamente sobre a questão de como analisar a necessidade do requerimento de novas diligências e qual seria a sua relevância diante do processo. Então, o parágrafo único fala sobre verificar se houve a juntada da folha de antecedentes do estado de nascimento do acusado ou de outros estados em que tenha residido a partir da maioridade penal. Isso seria um exemplo para haver uma maior apuração sobre a conduta prévia do acusado, por exemplo, para que seja corroborada para o julgamento do processo. Por fim, nós temos as alegações finais, que estão dispostas no artigo 403 do CPP, e tanto a defesa quanto a acusação têm 20 minutos para que sejam feitas as alegações finais. Pode haver uma prorrogação de 10 minutos, se for o caso. Em caso de mais de um réu, cada um tem o seu prazo discriminado individualmente para que haja realmente esse direito à defesa pessoal. E ao parquê, ou seja, ao membro do Ministério Público, é concedido 10 minutos para sua manifestação e o seu entendimento perante o juízo. Depois que são feitas as alegações finais, o magistrado tem o prazo de 30 dias para concluir o processo, quer o réu esteja preso, quer ele esteja solto, para que haja realmente essa celeridade processual e principalmente que não haja pessoas inocentes, possivelmente inocentes, presas, privadas de sua liberdade no ordenamento jurídico brasileiro. E, por fim, o artigo 405 fala sobre
o termo que deve ser assinado pelas partes e pelo magistrado para que se lavre o fim do processo e a sua decisão. Foi isso, obrigada. Agora eu vou passar para a Caterina. Bom dia, meu nome é Catherine e eu vou falar do rito sumário. Este é un procedimento procesual utilizado no sistema judiciario brasileiro para acelerar o xulgamento de determinadas accións judiciais, especialmente as de menor complexidade. É importante notar que a Lei 11.719 de 2008 alterou sustancialmente os artigos que tratan do procedimento sumario. Con esas alteracións pretendíase enfatizar o principio de celeridade e, como consecuencia, a duración razoável do proceso. Como a nova legislación, varios artigos foron revogados e a redacción doutras foi alterada tamén. A principal característica deste rito sumario é a simplificación dos actos procesuais, reducindo así formalidades e prazos. De acordo con o artigo 394, súmula primeira, apartado segundo do Código de Proceso Penal, o rito sumario é reservado aos delitos con sanción máxima inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Entretanto, son excluídos dese rito os delitos para os quais haya procedimento especial, ben como as infraccións de menor potencial ofensivo, para as quais se adopta o rito sumarísimo da Lei 9.099. O rito sumario alcanza poucos delitos, pois presupón que a pena máxima sexa superior a 2 anos e inferior a 4, e aínda que non exista previsión de rito especial. O rito sumario está regulado nos artigos 531 a 538 do Código do Proceso Penal, que prevé as seguintes fases procedimentais. En primeiro lugar, o recibimento da denuncia ou queixa, onde o xuíz analiza se se cumpren os requisitos legais do artigo 41 do Código do Proceso Penal e verifica tamén se non há causas de rexeição do 395. En caso de aceitar o recibimento, a segunda fase é a citación do acusado, onde o xuíz ordena a citación por escrito. E a terceira fase sería a resposta escrita, onde o prazo para a resposta é o mesmo, é de 10 días. Cuarto lugar, a decisión en torno á absolvición sumaria ou proseguimento do feito como a designación da audiencia. E por último, en quinto lugar, iría a audiencia para oitiva de testemunhas, interrogatorios, debates e xulgamento. O prazo para o xuíz realizar a audiencia de instrucción e xulgamento após de receber a resposta escrita do acusado é de 30 días, ficando evidente a importancia da celeridade dada pelo legislador. O número máximo de testemunhas que as partes poden arrolar é de 5. Así como no procedimento ordinario, as probas serán producidas en unha soa audiencia, podendo o xuíz indeferir as consideradas impertinentes e irrelevantes ou protelatorias. No rito sumario non existe a fase de requerimento de novas dilixencias ao término da audiencia de instrucción, na previsión expresa de conversión dos debates orais en memoriais e de o xuíz chamar os autos conclusos para sentenciar en data posterior á da audiencia. A intención do legislador, en verdade, é de que a audiencia sexa efectivamente unha, sen posibilidades de conversión do xulgamento en dilixencia e como a inmediata realización dos debates orais e da aprobación da sentenza. As alegacións finais serán orais nos termos do artigo 534 do Código do Proceso Penal, seguindo a fórmula dos 20 minutos prorrogáveis por máis 10 minutos, sendo certo que, habendo máis dun acusado, o tempo previsto para a defensa de cada un será individual. No procedimento sumario, ningún acto será adiado, salvo cando a proba faltante for imprescindible e esencial ao xulgamento do proceso, podendo o xuíz determinar a condución coercitiva de quen debe comparecer. Nese sentido, a testemuña que comparecer será inquirida independentemente da suspensión da audiencia. No final, o xuíz cita a sentenza. Pode ofrecer esta sentenza na propia audiencia ou até 10 días após do seu encerramento. A sentenza debe cumprir os requisitos do artigo 381 do Código e ten que ser fundamentada nas probas producidas no mesmo proceso. Por último, mencionar que cabería recurso de apelación no prazo de 5 días, conforme ao artigo 593. Olá!
Além do rito ordinário e do rito sumário, nós temos um outro tipo de rito, o rito sumaríssimo, que foi acrescentado em 1995, a partir da Lei 9.099 de 95, que trouxe os juizados especiais criminais juntamente com esse novo tipo de rito. Esses juizados são compostos por juízes togados ou por juízes togados e leigos, e ele tem competência para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. E o que são essas infrações penais de menor potencial ofensivo? São todas as contravenções penais e os crimes a que a pena máxima combinada não seja superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, esse procedimento ele tem o intuito de ser mais simples, mais acelerado, com menos burocracia, para que esses crimes menores e essas contravenções penais tenham uma solução um pouco mais rápida e de forma a liberar um pouco as prisões do sistema carcerário brasileiro, de forma a não permitir que pessoas que cometam crimes de menor relevância sejam também encarcerados e integrem esse sistema desse sistema prisional, que nós sabemos ser muito complicado. Então, esse é o objetivo dessa lei. Bom, entretanto, nós temos algumas hipóteses em que pode haver o deslocamento de competência dos juizados especiais para a justiça comum, mesmo nos casos previstos em lei de infrações de menor potencial ofensivo. Um exemplo desses casos são quando o acusado não é encontrado prestação e precisa-se que ele seja citado por edital. A citação por edital, por ser incompatível com o princípio da celeridade, faz com que o processo seja deslocado para a justiça comum e para que o segmento seja dado nela. Outro exemplo é quando o caso é dotado de grande complexidade ou precisa que sejam realizadas muitas diligências, que também são incompatíveis com a celeridade e com a desburocratização, que é uma qualidade dos juizados. Então, também há o deslocamento dessa competência para a justiça comum. Além desses casos, tem alguns casos especiais em que a competência do juizado deve ser analisada. Um desses é quando há alguma causa de aumento de pena a um crime. Então, para entrar na competência dos juizados, os crimes podem ter até no máximo 2 anos de pena. Não pode passar disso. Então, quando há alguma circunstância de aumento que possa ser aplicada ao caso relativo àquele crime, para que determine-se se o caso vai para o juizado ou para a justiça comum, deve-se fazer a soma de todas as penas máximas. Então, deve-se pego a pena máxima do crime, acrescentada da porcentagem máxima, para determinar se está ou não nesse parâmetro de 2 anos e se vai ou não ser julgado pelo juizado. Além disso, há as peculiaridades do caso do concurso formal material e crime continuado, mas isso o Daniel vai falar um pouco mais para frente. Bom, agora iniciando o procedimento em si do rito sumaríssimo, destaca-se que, inicialmente, quando a autoridade tomar conhecimento da ocorrência, ela vai lavrar um termo circunstanciado, que é o que foi acrescentado pela Lei 9.099 para substituir o inquérito policial. Então, ele é basicamente o inquérito, só que ele é bem mais simples, ele é apenas a descrição dos fatos e a apuração do delito de materialidade que foi possível fazer, mas de forma mais simples, sem a realização de tantas diligências, sem uma complexidade muito grande. Esse termo circunstanciado é enviado imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, inclusive no mesmo dia, se for possível. Por isso, tem alguns juizados que já são do lado de delegacias que já estão preparados para isso, para receber o processo logo que ele chega ao conhecimento das autoridades policiais. Entretanto, a gente sabe que não é essa a realidade de todo o Brasil, mas esse é o procedimento determinado pela lei. E aí, a partir disso, são realizados os exames periciais necessários.
O parágrafo único traz que, após a lavratura do termo, o acusado que for imediatamente encaminhado ao juizado e se comprometer a comparecer para todas as diligências e para todas as audiências que forem necessárias, ele não precisa ser preso em flagrante e não vai ser exigida fiança. Então, se esse acusado for imediatamente encaminhado ao juizado, exclui-se a necessidade da prisão em flagrante e da fiança. Ele está livre para ir para casa até que o processo ande, até que as outras peculiaridades aconteçam. Entretanto, em caso de violência doméstica, o juiz já pode determinar de cara, como medida de cautela, o seu afastamento do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Após a elaboração do termo circunstanciado e da apuração dos demais detalhes do fato e do crime, o MP decide se ele vai opor a denúncia ou não, e a partir disso abre-se uma primeira oportunidade para o acusado. É possível que seja feita a composição civil entre a vítima e o acusado, em que há uma previsão de compensação no monetário, normalmente, para que o acusado possa se retratar do fato sem que isso implique em algum tipo de responsabilização penal. Essa composição dos danos é escrita e homologada pelo juiz a partir de sentença irrecorrível que tem eficácia de título executivo no juízo civil competente. Então, essa composição vira um título executivo que pode ser cobrado, exigido e executado pela vítima perante o juízo civil. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou ação penal pública condicionada à representação da vítima, o acordo acarreta a renúncia do direito de queixa ou representação. Então, esse é o efeito que a composição civil possui. Mas esse parágrafo único trata apenas da ação penal de iniciativa privada e a ação penal pública condicionada à representação. Então, isso resta uma dúvida. Em casos de ação penal pública incondicionada, é possível que haja composição civil? O enunciado 99 do FONAGE do governo Boa Vista determina que nas infrações penais, sem determinar se é por representação ou não, em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal. Então, segundo esse enunciado, a gente poderia interpretar que, em caso de ação penal pública incondicionada, também poderia haver a composição civil, porque não há mais interesse na vítima em que essa ação penal ocorra. Então, por esse enunciado, poderia sim existir a composição civil. Mas isso ainda é um alvo de discussão e receio que não seja muito aplicado, porque o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, de um jeito ou de outro. Então, mesmo com a composição civil, aquele crime ele é reconhecido como com potencial de afetar não somente aquela vítima que foi determinada, mas sim toda a sociedade. E por isso que ela é pública, incondicionada, e ela é uma ação de titularidade do MP. Então, aí os dois lados, mas entende-se que nos casos de ação pública incondicionada, não é possível que haja essa composição civil. Então, se não há composição civil e havendo representação ou tratando-se de um crime de ação penal pública incondicionada, e não sendo um caso de arquivamento, vou falar mais dos requisitos posteriormente, o Ministério Público pode propor a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou multa como uma transação penal. Esse Instituto da Transação Penal foi uma inovação da Lei 9.099 e ele é responsável por resolver muitas das problemáticas e por solucionar muito do perigo que é causado por esses acusados e por os crimes que eles tenham cometido ou possam voltar a cometer. Então, nesse caso, o Ministério Público pode analisar e propor
a aplicação de algum tipo de pena alternativa ou uma multa que ele veja que possa resolver esse problema. Um exemplo é quando uma pessoa costuma sair à noite, bebe muito, cria confusão, briga e faz esse tipo de coisa, gera uma lesão corporal ou algo do gênero, comete diversas injúrias ou outros tipos penais que se enquadrem dentro dos requisitos do juizado especial. Essa pessoa, em vez de ter uma condenação, ela pode a ela ser oferecida essa transação penal para que alguma outra medida seja aplicada, por exemplo, para que ela não possa pisar em bares, para que ela tenha que se apresentar na delegacia à noite, nos finais de semana, para que seja garantido que ela não esteja nesses bares, ou para que seja garantido que ela não esteja, né, praticando essas atividades que são nocivas. Então, uma pessoa que é sóbria ou num contexto social não seja perigosa, não ofereça nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de risco, mas quando ela se encontra nessas determinadas condições, ela está fadada a produzir, a praticar crimes. Então, essa medida será eficaz em impedir que essa pessoa cometa novos crimes e também serve como uma forma de punição. E não é necessário que haja efetiva condenação da pessoa. Não é preciso que entre para a ficha dela, não é preciso que ela sofra com nenhum tipo de outra medida que talvez não seja tão eficaz. Então, esse é o princípio do Instituto da Transação Penal. E caso não haja o oferecimento da transação penal pelo MP, o enunciado 86, aprovado pelo FONAGE, determina que aplica-se por analogia o disposto no artigo 28 do CPP. Então, dessa forma, o processo vai para a denúncia, né, vai para as instâncias ministeriais para homologação e é possível que seja contestado pelo acusado, pela vítima. Então, para que seja possível o oferecimento da transação penal, há alguns requisitos que precisam ser cumpridos, além do requisito já previsto no caput do artigo 76, que é não sendo caso de arquivamento do caso. O parágrafo 2º traz algumas hipóteses em que não se admitirá a transação penal. Elas são ter sido Então, dessa forma, para que seja possível o oferecimento da transação penal, o autor não pode ter sido condenado pela prática de crime a uma pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Além disso, o agente não pode ter sido beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva de direitos ou por multa, ou seja, não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos por outra transação penal. E, por fim, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, além dos motivos e das circunstâncias, têm que ser necessários e suficientes para a adoção da medida, porque a medida tem que ser suficiente para impedir que novos crimes aconteçam. Se essa medida não for eficaz, se a gravidade do crime, se a conduta do agente, se todas essas características pessoais provarem o contrário, não há por que se oferecer a transação penal, porque não vai resolver o problema. Então, após a aceitação da proposta pelo autor da infração, que deve estar acompanhado do defensor e do seu defensor, a transação e a proposta será analisada pelo juiz. Se o juiz acolher essa proposta feita pelo Ministério Público e aceita pelo autor da infração, ele poderá aplicar a pena de restritiva de direitos ou multa, o que não vai importar em reincidência. Então, é como se a pessoa não tivesse sido condenada, porque justamente não houve um julgamento, não houve uma apreciação dos fatos. Então, não é possível que se diga que essa pessoa foi uma condenada, ela simplesmente aceitou um acordo de transação penal. Então, não importará em reincidência e ela só vai ser registrada para possibilitar um dos efeitos que a gente viu no parágrafo 2º, que é a impossibilidade
de se conceder esse mesmo benefício para esse acusado no prazo de 5 anos. Importante a gente notar que cabe apelação da sentença que homologa a transação penal e a aceitação da transação penal não gera nenhum tipo de certidão de antecedentes criminais e também não tem nenhum tipo de efeito civil. Então, quando concluído o tempo previsto da pena restritiva de direitos ou pagamento da multa, quando cumprida essa transação penal, quando o acusado cumprir com a sua parte, dá-se a extinção da punibilidade. Então, não pode esse apenado, esse acusado ser sujeitado a qualquer tipo de responsabilização pela prática desse fato, desse crime. Entretanto, se o acusado desrespeitar algum dos termos da transação penal, nada impede que o Ministério Público ofereça denúncia e que o processo volte ao seu trâmite normal. Uma das mais valiosas inovações que foi trazida pela Lei dos Juizados Especiais Criminais foi a possibilidade de ser proposta a suspensão condicional do processo. Mas sobre o que trataria esse instituto? Como aponta o Guilherme Nucci, ele tem a natureza de um acordo entre as duas partes processuais. A lei ela estabeleceu a possibilidade de o Ministério Público, quando estivesse diante de crimes cuja pena combinada fosse igual ou inferior a 1 ano, que ele propusesse ao acusado a suspensão do processo por um período de tempo, desde que determinadas condições fossem observadas, tanto subjetivas quanto objetivas, apontadas no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Seria propriamente a interrupção do curso processual, em que seriam impostas algumas condições por um período de provas que poderia levar no final à própria extinção da punibilidade do acusado. Nesse viés, ela tem uma natureza muito mais benéfica do que, por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade. Pois, ao contrário desta, em que propriamente haverá uma condenação, com todos os seus consertários, na suspensão condicional do processo não há propriamente uma decisão condenatória, não há processo, não há antecedentes criminais, não há pressuposto de reincidência, mostrando-se uma medida despenalizadora sem ser descriminalizadora. Como já foi apontado no slide anterior e consta expressamente do próprio nome que é dado ao Instituto, a suspensão do processo em epígrafe está sujeita a algumas condições, as quais estão elencadas no parágrafo 1º do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Tais condições são a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, a proibição do acusado de frequentar determinados lugares ou de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial, e o comparecimento pessoal e obrigatório do acusado ao juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Desde que a lei entrou em vigor, foi questionado qual seria o momento adequado para a propositura da suspensão condicional do processo. E em julgados de 1996, ou seja, logo um ano após a entrada em vigor da lei, já indicavam que este momento seria o oferecimento da denúncia, pois o entendimento contrário importaria na negativa de vigência ao artigo 2º do CPP. Assim, passado o oferecimento da denúncia, entende-se que, se não proposta a suspensão, ocorre a preclusão, pois a concessão do benefício em momento posterior a este contrariaria o espírito da lei, o princípio do tempus regit actum, e o artigo 90, dispositivo do CPP, que não foi declarado inconstitucional. Outro debate que prontamente se inaugurou relativo à suspensão condicional do processo foi se caberia ao juiz de ofício realizar a sua sugestão às partes. Entende-se, todavia, que não, pois o Instituto ele não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública, que deverá analisar em cada caso concreto se a proposta atende ao interesse social. Remeter ao juiz a possibilidade de propor a suspensão ao acusado implicaria, assim, uma ofensa ao princípio da inércia jurisdicional, pois ele estaria atuando na condição de parte. Todavia,
Há um entendimento sumular do STJ, no enunciado 696, que diz que, uma vez reunidos os pressupostos legais e o juiz discordando da posição do MP de não oferecer a suspensão condicional do processo, poderá remeter a questão ao Procurador-Geral de Justiça, em analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Outro ponto relevante a ser tratado de forma breve, relativo à suspensão condicional do processo, diz respeito às suas inadmissibilidades. O STF, na súmula 723, aponta que não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave, com um aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Já o STJ, em sua súmula 243, aponta que o benefício da suspensão do processo não será aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório ou pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Destaca-se nesse ponto a doutrina de Fernando Capês, que afirma que as infrações elas não serão consideradas isoladamente, mas de acordo com o total da pena resultante da aplicação da regra do concurso de crimes. Outro ponto interessante a ser tratado pelo Instituto da Suspensão Condicional diz respeito ao artigo 383 do CPP, que disciplina a emendatio libelli. Este artigo é aquele que diz que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa ao mesmo, ainda que por isso tenha que aplicar pena mais grave. Seu artigo 1º, acrescentado por uma lei de 2008, afirma que se, em consequência dessa definição jurídica diversa, houver a possibilidade de ser proposta a suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei, ou seja, comunicará ao membro do Ministério Público para que esse possa exercer ou não a sua faculdade jurídica. Neste sentido, também vale apontar a súmula 337 do STJ, que diz ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Por fim, como forma de encerramento ao nosso trabalho, eu trouxe aqui uma curiosidade, comparando suspensão condicional do processo, prevista na Lei dos Juizados Especiais Criminais, com a suspensão condicional da pena, prevista no Código Penal Brasileiro. A suspensão condicional da pena ela se mostra uma medida menos benéfica do que a suspensão condicional do processo. E por conta disso, os seus requisitos são distintos dessa última. No caso da suspensão condicional da pena, ela pode ser concedida quando a pena do crime imputado não for superior a 2 anos, enquanto na suspensão condicional do processo, essa mínima não pode ser superior a 1 ano. No caso da suspensão condicional da pena, o réu ele não pode ser reincidente em crime doloso, enquanto na suspensão condicional do processo, o réu ele não pode estar respondendo a qualquer outro tipo de processo criminal e não pode possuir condenação anterior. Por isso mesmo, os seus efeitos divergem. Enquanto a suspensão condicional da pena traz ainda a existência de uma sentença penal condenatória e os efeitos secundários da condenação permanecem, como a perda da primariedade do réu, na suspensão condicional do processo, mais benéfica e por isso sujeita a requisitos mais específicos e mais exigentes, se traduz na inexistência de uma sentença criminal condenatória. O réu, assim, ele continua sendo primário e sendo considerado com bons antecedentes. Espero que tenham aprovado o trabalho. Foi um prazer, novamente. Então, para explicar de forma sistemática como funciona o procedimento completo do rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099, primeiro, ao fato é elaborado termo circunstanciado com imediato encaminhamento do acusado e da vítima para o juizado especial, que vai liberar o acusado sem prisão em flagrante com esse compromisso em comparecimento em qualquer das situações em que for convocado. Após isso, e nessa mesma ocasião, já pode ocorrer uma composição civil, que, em caso de ação penal pública incondicionada, não extingue a punibilidade, mas em ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação da vítima, pode haver a extinção da punibilidade. Em seguida, é feita, se for o caso, e se a punibilidade não tiver sido extinta com
a composição civil, o MP pode propor a transação penal e apresentar os seus termos. Se o acusado aceitar, isso vai para o juiz e o juiz pode ou não homologar essa proposta de transação penal. Se for homologada e se for cumpridas as determinações no tempo determinado, extingue-se a punibilidade do acusado. Se não for o caso de propor uma transação penal, o MP também pode oferecer e pode se instituir a suspensão condicional do processo, nos termos da lei, se for instituída e cumprida no tempo previsto, há também a extinção da punibilidade. Se não for, o MP prossegue com o oferecimento da denúncia, da queixa, e o processo tramita de acordo com todos os princípios do rito sumaríssimo, que são a celeridade, desburocratização, e tenta-se fazer o mínimo possível de audiências e com o mínimo de tempo possível entre elas, para que, se houver a condenação, ela seja feita de forma rápida e sem sobrecarregar o sistema jurídico. Entretanto, nós sabemos que não é assim que acontece em muitos dos casos, e por mais que a lei dos juizados e toda essa proposta de desburocratização e de celeridade seja muito favorável em teoria, na prática nem sempre é assim que funciona. São raros os casos em que o acusado e a vítima são direcionados imediatamente da delegacia para o juizado, e não é sempre que esses processos ocorrem de forma mais rápida. O que a Lei 9.099 realmente conseguiu conquistar é que a maioria desses crimes hoje em dia não são mais solucionados com uma condenação. O mérito raramente é julgado nos juizados especiais criminais, uma vez que há diversas formas de se solucionar esse conflito de outras maneiras, que para algumas pessoas são são mais relevantes e produzem frutos maiores, como a composição civil, em que a vítima não fica de mãos abanando, como acontece em muitos dos crimes julgados pela justiça comum. A vítima recebe uma compensação que também serve como forma de punição para o acusado. Então, essas medidas e essas alternativas propostas pela Lei 9.099 são muito favoráveis e realmente conseguiram frear um pouco a explosão de litigiosidade, que é característica do sistema jurídico brasileiro nos últimos tempos, e conseguiram alcançar alguns dos princípios que elas se propõem a alcançar. Então é isso, nós agradecemos muito pela atenção de todos, espero que tenham gostado da nossa apresentação e que tenham aprendido muito com ela. Obrigada!